vamos ver como funciona o controle de permissão de acesso por usuário no sistema. Por default, quando a gente abre um projeto, caso a gente não tenha marcado alguma opção antes, o sistema não pede um login, não pede uma senha. Porém, a gente pode habilitar, vindo na guia Projeto, Opções, Usuários. Nessa tela, a gente pode criar novos usuários e dar permissão para ele acessar o conteúdo do nosso projeto, qual aba que ele vai ter permissão de acesso. Para a gente ativar o nosso login, a gente precisa marcar a opção Englobar o projeto, Solicitar login. Com essa opção marcada, quando a gente iniciar o sistema, será aberta uma tela pedindo o login e senha. Vamos criar um novo usuário aqui. Vamos dar o nome desse usuário de cliente e vamos dar a senha 123. A gente vai marcar algumas abas que esse usuário tem acesso. Apertando o Ctrl do teclado, a gente consegue selecionar mais que uma aba. Caso o usuário tenha acesso a todas as abas, a gente marca o checkbox Autorizar todas as abas. Se o usuário não tiver permissão para exportar, para gerar cubo, a gente marca a opção em não permitir exportações de janela cenários e gerar cubo. Caso o usuário seja administrador, ou seja, ele vai desenvolver os dashboards, a gente marca a opção Usuário Administrador. Então é necessário nessa tela, ao habilitar o Solicitar Login, que seja criado um usuário do tipo administrador para conseguir desenvolver novos projetos, novas abas e acessar o sistema. Marcar algumas opções, que é alterar senha no primeiro acesso, caso a gente deseja que o usuário altere a sua senha. Login somente em modo desenv, ou seja, somente o desenvolvedor vai efetuar o login, em modo cliente não terá login. Tempo de atualização por login, dessa forma o usuário consegue, com o login dele ativado, controlar o tempo que ele quer atualizar o sistema individualmente. E temos uma opção de perfil desenvolvedor. Ativando essa opção, a gente consegue liberar certos itens do menu do sistema para quem tiver esse acesso de desenvolvedor. Feitas as configurações, vamos clicar no botão Arquivo, Salvar. O sistema vai dar uma mensagem que o usuário foi gravado. Vamos reiniciar o sistema agora em modo cliente. Para isso, vamos abrir o menu do modo cliente. Vamos dar 2 cliques no nosso menu no modo cliente. Vamos digitar o usuário e a senha que foi definida. Irá abrir os projetos que esse usuário tem acesso, que foi definido esse acesso de projeto no menu do sistema. Então vamos clicar aqui no projeto. Agora sim é aberta uma tela onde é necessário preencher o login e a senha do usuário. Preenchendo o login e a senha, vamos clicar no botão OK. O sistema irá carregar somente com as abas que foi dado acesso. O sistema carregou para a gente somente as abas que a gente deu acesso para esse usuário. Então, pelo projeto, a gente consegue controlar quais são as abas que esse usuário vai ter acesso. Se a gente publicar esse projeto na web, ele levará essa configuração e o usuário também só conseguirá ver essas 3 abas. Voltando no menu do modo desenvolvimento, a gente consegue vir em usuários e dar permissões aos módulos que esse usuário que a gente criou vai ter acesso. Então vamos digitar aqui o nome cliente, que foi o usuário que a gente criou, e vamos dar permissões aos módulos aqui. Caso ele tenha permissão a mais de um módulo, a gente marca quais são esses módulos que ele tem permissão, apertando Ctrl. Dessa forma, ele irá acessar todos esses projetos. E no projeto que a gente definiu quais são as abas específicas, quando ele acessar, ele só vai ver aquelas abas específicas conforme a gente acabou de criar. Uma outra forma aqui, para quando o usuário se logar não precisar digitar o login e senha 2 vezes, na chamada do menu e também no projeto, a gente pode vir em desenvolvimento, editar novo menu e podemos marcar a opção passar login na chamada. Dessa forma, o usuário não precisa digitar 2 vezes o seu login, somente na chamada do sistema. Se a gente for fazer a chamada do sistema através do RP, a gente passa por parâmetro o login e a senha do cliente. Dessa forma, o cliente não precisa digitar o login e senha para acessar o sistema. Isso vai ser passado por parâmetro na chamada. O sistema armazena esses usuários que foram criados em um banco próprio chamado user.mdb, que fica na pasta principal do projeto.
Caso a gente queira alterar esse banco para utilizar um próprio banco nosso, onde já tem os usuários cadastrados, por exemplo, a gente pode vir no projeto, opções, configurar, clicar na guia licenciamento e arquivos. Aqui a gente tem uma parte que a gente pode escolher uma conexão, por exemplo, a gente pode escolher a nossa conexão do projeto e a gente vai preencher a nossa query de usuários, ou seja, o select que vai listar esses usuários que a gente já tem cadastrado no nosso próprio banco de dados. Podemos também escolher a conexão aqui como customizada e definir uma conexão que será utilizada para essa query de usuários. No caso aqui a gente tem um exemplo de query que a gente deve seguir esses mesmos nomes, ou seja, caso o nome do nosso usuário no banco de dados esteja cadastrado como nome, a gente precisa renomear, dar um alias para ele para usuário. E assim por diante nos demais campos. É importante essa parte do where estar exatamente assim. Where usuário igual login, end senha igual hashtag senha. E a query de cadastro de usuários é importante também seguir esse mesmo layout aqui com esse mesmo padrão de nomes de campos. Definido isso, o sistema passará a utilizar o seu banco de dados ao invés de utilizar o nosso banco de dados. Obrigado e até logo!